Sejam bem-vindos de volta, eu sou o Ozia Júnior, esse é o canal Drone Diário com mais uma notícia, mais uma informação para vocês. Hoje, sábado, 10 de outubro de 2020, uma triste surpresa para você, beneficiário aí, para vocês beneficiários do INSS. Me acompanha aqui no vídeo, infelizmente o governo falou mais uma vez dessa situação aqui que eu trago para vocês. Vou pedir que vocês já compartilhem nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos com as principais notícias do Brasil. Acontece que isso já tinha sido deixado de lado, mas o governo voltou atrás e essa discussão veio à tona essa semana sobre a fonte de financiamento de um novo programa, o programa assistencial que vai substituir aí o auxílio emergencial. No entanto, eles não têm uma definição. Técnicos do governo trabalham com um discurso aí num cenário, num dos quais o mais forte é uma proposta de desindexação das aposentadorias e pensões superiores a um salário mínimo. Aí você me pergunta, mas o que é isso? Primeiro que essa desindexação é a separação, ou seja, o salário hoje, para quem ganha mais do que o salário mínimo, ele já não acompanha um valor maior do que aquelas pessoas que ganham o salário mínimo. Toda vez que tem um aumento do salário mínimo, existe o valor também das pessoas que ganham mais do que um salário mínimo, existe um aumento, mas esse aumento já não é igual. Só que todas as vezes que se aumenta o salário mínimo, obrigatoriamente se aumentam todas as aposentadorias do INSS. E eles querem desligar isso, desindexar, fazendo com que, se houver aumento do salário mínimo, não haja aumento para quem ganha mais do que o salário. Essa é uma triste notícia, uma triste informação, aí, uma triste surpresa, que eles estão realmente estudando. Isso aqui foi publicado na sexta-feira, ontem, dia 9 de outubro de 2020. Mais uma vez, esse assunto já é recorrente, para você ficar alerta aí, pela legislação federal, pela lei federal, o reajuste todos os anos do benefício de aposentados e pensionistas do INSS recebem valor maior do que o salário mínimo, recebem valores superiores aí ao salário mínimo, é definido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que você ouve aí na televisão falar sobre o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse ano ficou por volta aí de 4,48%. Os estudos apontam que hoje mais da metade dos gastos públicos tem correção automática por algum índice. Então, tirando essa correção, se economizaria muito às suas custas. Segundo um parlamentar que acompanha esse debate, a solução de poder arrumar dinheiro para pagar o novo benefício assistencial assim que acabar o auxílio emergencial passa necessariamente por cortes de despesas. Nesse cenário, desligar aí o pagamento, essa desindexação de pagamentos do governo seria o melhor caminho para gerar espaço fiscal necessário. Ou seja, dentro do Congresso eles estão concordando com essa ideia de tirar aumento de você aposentado e pensionista. Infelizmente, é uma situação que muitas pessoas vieram me corrigir aqui nos comentários, dizendo que o presidente já tinha desistido dessa ideia. Essa ideia voltou a ser comentada essa semana. Para provar isso, eu vou deixar essa matéria aqui na descrição desse vídeo. Tudo que a gente traz aqui, a gente às vezes nem traz no mesmo dia para poder pesquisar antes. Essa ideia está em discussão sim pela equipe econômica. Pelo menos outras duas medidas, outras duas ideias também estão em estudo na área técnica do governo. E uma delas é aprovar aí no Congresso Nacional um projeto que proíbe os chamados super salários dos funcionários públicos. Aí muita gente fala, nossa, isso é bacana. Se eles tirarem de quem ganha mais para pagar para quem ganha menos, isso é bacana. Só que existe um pequeno problema. E eu vou explicar para você, que já deixou um like aqui no vídeo, para você que não concorda em tirar aumento de aposentado, mas sim de tirar de super salários. Vou adiantar, não é suficiente, entenda. Hoje, nenhum servidor público da administração direta pode receber acima do máximo, o teto constitucional. Sabe qual que é o valor máximo que essa pessoa pode receber? R$ 39.003. R$ 39.000, que é o equivalente ao salário de um ministro lá do Supremo Tribunal Federal. Nenhum
ninguém, nenhum servidor público pode receber mais do que R$39 mil. O problema é que existem as chamadas gratificações. São bônus e horas extras, por exemplo, e esses bônus, essas horas extras de serviço, essas regalias a mais, elas não estão sujeitas a esse limite. Se a pessoa ganha os 39 mil, que é permitido, está no limite. Só que, além desses 39 mil, ela recebe esses bônus. São auxílios moradia, são horas extras, enfim. O projeto de lei mudaria essa regra, incluindo todos os tipos de pagamentos de remuneração dos funcionários públicos até o teto. Ou seja, não poderia haver mais nenhum ganho extra, como eles tentam dar aquela burlada aqui no sistema para ganhar mais do que os 39 mil. Só que para isso tem que ter coragem de enfrentar aí as corporações. Tem uma questão ética no debate aí dos super salários que crescem aí, né, como penduricalhos. Ninguém tem coragem de ir lá e fazer isso de uma vez. A questão é, para cada 10 milhões economizados aí, seria possível incrementar em R$35 no valor do Renda Cidadão. Você já notou que não é muito, porque é muita gente para receber esse benefício assistencial que iria substituir o auxílio emergencial. Então, para cada 10 milhões economizados, daria R$35 para cada pessoa que precisa, a mais. O parlamentar ouvido aí pelo blog que eu estou trazendo para vocês é o Gerson Camarote. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no link, aqui embaixo da descrição para vocês, a fonte dessa informação, para que vocês possam ver que isso é verdade, existe essa discussão. Então, o parlamentar ouvido aí por esse blog que eu estou trazendo para vocês, no entanto, essa medida não tem impacto orçamentário suficiente. Como nós vimos, mesmo com os super salários proibidos, ainda assim não seria o suficiente para pagar um benefício assistencial. Segundo o parlamentar ouvido aqui pelo blog, o fim desses super salários pode ajudar os cofres dos estados, mas não tanto da União Federal, onde a maior parte dos funcionários já recebe abaixo dos R$39 mil. Então não ia fazer diferença, mas já seria uma ajuda. Outra medida aí na análise, então, só para a gente encerrar essa parte aqui, dos super salários, ia ajudar em muito, só que não ia fazer diferença para ajudar você aqui a receber um benefício logo após o auxílio emergencial. Outra medida que eles tentam, que outra ideia, que está em análise, está em estudo pelos técnicos, é acabar com a redução das despesas médicas e de educação na dedução do imposto de renda. Eu vou explicar. Os parlamentares avaliam, no entanto, que isso não ajudaria o governo a lidar com a pressão ali do teto de gastos. O estudo, eles estão analisando lá no Poder Legislativo, indica ainda outras possíveis fontes de custeio. Acontece o seguinte, para você que ganha mais do que o 27.500 e tanto, você que paga o imposto de renda, né? Às vezes você ganha um pouquinho a mais do que é permitido por ano, você tem que pagar um pouquinho de imposto de renda. Mesmo assim, se você teve gastos médicos, dentista, plano de saúde, escola particular ou gasto com ensino, com faculdade, você pode descontar até 20%, existe um limite para isso, lá do seu imposto de renda. Não é muito, mas já ajuda muita gente que paga um pouquinho a mais de imposto. Ou seja, são pessoas que também são consideradas como baixa renda, não são pessoas ricas, elas receberam um pouquinho mais daquele ano e têm que pagar o imposto. E utilizam desse recurso para pagar um pouquinho menos de recurso. Eles querem tirar isso para que não haja nenhum tipo de desconto para as pessoas pagarem imposto de renda e esse dinheiro seria utilizado. Não é muito, mas já ajudaria. O blog aqui que eu estou lendo para vocês teve acesso a esse estudo que mostra, por exemplo, que a possibilidade de destinar emendas parlamentares impositivas lá para o governo nos programas sociais. Nesse caso, só em 2021, o governo poderia pagar aí 9,7 bilhões, perdão. Então, o governo tem condições de arrumar dinheiro extra para pagar para benefícios assistenciais para as classes mais vulneráveis, mais carentes, em torno aí, se ele pedisse de forma impositiva, 9,7 bilhões de reais nas emendas individuais e outros 6,7 bilhões de reais nas emendas da bancada de todo o Congresso.
Outros 10 bilhões poderiam vir aí das propostas de emenda da Constituição, que se trata aí dos gatilhos para garantir a respeito do teto de gastos. Essa proposta inclui, entre outras medidas, a redução proporcional da jornada de trabalho. Vou explicar para vocês. O governo tem o poder de conseguir 9 bilhões de reais, mais o Congresso Nacional, mais 6 bilhões de reais, e outros 10 bilhões de reais poderiam vir de uma proposta de emenda da Constituição para não gastar mais no orçamento de 2021 do que o necessário. O que eles pretendem fazer? Uma das propostas inclui aqui, segundo estudos, uma redução de 12,5% da carga horária, ou seja, de 40 horas para 35 horas semanais. Eles poderiam gerar aí 10 bilhões por ano de economia. O cálculo leva em conta aí a validade da regra de todos os servidores civis e militares na ativa. Outra medida que eles querem fazer, já que o governo tem condição de conseguir, pedindo, lá no... deixa eu ver aqui os valores, 9,7 bilhões de reais. O Congresso, mais 6,7 bilhões de reais, isso ainda não seria suficiente para completar. Só que eles têm propostas, por exemplo, de reduzir o horário de trabalho de 40 horas semanais para 35 horas para todo o funcionalismo público federal. Nesse caso, eles economizariam cerca de 10 bilhões de reais. Não com salários, que as pessoas receberiam os mesmos salários, mas não pagando ali benefícios, cortando verbas, economizando com despesas, né? Água, luz, entre outros, material, ou seja, isso daria uma economia, só para você imaginar, de quase 10 bilhões de reais se todo funcionalismo público trabalhasse a menos, ao invés de trabalhar 40 horas semanais, trabalhasse 35 horas. Juntando tudo isso, talvez se conseguiria algo mais. Então, um dinheiro que o Congresso pode pedir, que o governo pode pedir, mais essa é a economia aqui, ou seja, existem vários estudos, ao invés de tirar dinheiro ali dos aposentados. Nós fazemos questão de trazer essas informações para que vocês fiquem por dentro dessa situação. Isso foi publicado ontem, na sexta-feira, é uma realidade. Existe sim a possibilidade de você não ter aumento da sua aposentadoria, você que ganha mais do que o salário mínimo, pelos anos de 2021, 2022. Nossa, é muita coisa, né? Infelizmente, vocês seriam prejudicados para poder tentar ajudar uma situação aí de um benefício para aquelas pessoas que recebem o auxílio emergencial. Pessoal, imaginou você passar aí, o problema da pandemia só vai vir a aparecer a partir do ano de 2021. Nós estamos passando pela pandemia. O agravamento, o resultado disso tudo vai se dar da crise econômica a partir do ano que vem. Portanto, imagina você, aposentado e pensionista do INSS, sem aumento de salário. Deixa aqui o seu comentário. Peço desculpas aqui, aos erros aqui. Às vezes eu estou conversando, falo em vez de 2021, falei 2001. Já estou totalmente sem voz. A gente está trabalhando aqui, passamos a madrugada afinco aqui, buscando informações para todo mundo. A gente lê aqui tudo que chega para a gente, separa muita coisa, a gente não coloca no ar, porque nós entendemos que não é do interesse de vocês, a gente separa só as matérias que são do interesse. Então, portanto, existe a possibilidade, sim, está sendo estudada mais uma vez, de não haver mais aumento, aí, pelo menos para 2021, 2022, de aposentados e pensionistas. Uma situação triste aí, mas a gente tem que trazer a realidade para vocês. Peço que você já deixe o like aqui para ajudar na informação. Não é se a informação é boa ou não, se ela realmente é pertinente, se ela serve para você se manter alerta e já tomar um cuidado, já começar a fazer um pé de meia e falar, olha, vou começar a gastar menos, vou parar de fazer empréstimo aqui, porque a coisa vai ficar feia. Forte abraço a todos, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando explicar essas situações que estão acontecendo aqui. Peço desculpas aí por qualquer erro que eu tenha cometido, eu não edito os vídeos, porque é uma conversa entre nós aqui. Então se você é de casa, não tem erro. Tá? Um ótimo final de semana para você, que Deus abençoe as nossas famílias nesse sábado. Hoje é dia 10 de outubro de 2020, sabadão. Eu não tenho ar-condicionado aqui, estou todo suado aqui, mas para ficar menos barulho para vocês também, senão ia ligar um ventilador aqui, alguma coisa, mas a questão é, infelizmente essa situação existe. Muitas pessoas vêm aos comentários e falam, o governo já deixou isso para lá. Não, isso não é verdade, não cai nessa armadilha. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, que eu vou continuar deixando vocês por dentro do que o governo está organizando aí
pensando, arquitetando para tentar ajudar a população mais vulnerável, mas que pode prejudicar você também, que às vezes ganha mais do que um salário. Já não é muito, né? Pode ficar menos ainda. Forte abraço a todos, conto com o seu comentário, sua participação. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo.